Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de reforço. A gente preparou esse material focado em um único objetivo: dominar aquelas operações complexas de banco de dados que, vamos ser sinceros, costumam dar dor de cabeça até nos desenvolvedores mais experientes. A ideia hoje não é ficar só lendo sintaxe, sabe? A gente vai desvendar a lógica estrutural por trás dos dados como um verdadeiro guia passo a passo. Vamos lá? A nossa rota de hoje é bem direta. Vamos começar com um passo a passo sobre subconsultas, depois pular para as funções de agregação essenciais, ver as aplicações práticas com algumas armadilhas comuns e, por fim, fechar com considerações de arquitetura. Então, vamos começar pelo nosso primeiro tópico, o passo a passo das subconsultas. Para entender a anatomia de uma subconsulta, a gente precisa pensar pura e simplesmente com a lógica. Imagina uma expressão tradicional, com select, from e where. O grande segredo aqui é que o sistema sempre, absolutamente sempre, avalia a consulta interna primeiro. Ele resolve essa condição ali, isoladinha, e só depois é que ele pega esse resultado e alimenta a seleção principal, que a gente chama de consulta externa. Basicamente, é um processo que acontece de dentro para fora. Agora, trazendo isso para o nosso dia a dia, a aplicação na sintaxe com o operador in é sensacional. Imagina o banco de dados de uma biblioteca da universidade, onde a gente precisa saber quem tem restrições de empréstimo. A subconsulta interna vai lá e gera uma listinha de errados bloqueados. Daí, a consulta externa pega isso e cruza com a tabela geral de alunos. O que acontece? O sistema aponta na hora que o aluno Joey Ramone está com bloqueio ativo. Simples e direto. Nas nossas aulas, a gente sempre bate numa mesma tecla. O operador in é excelente para incluir dados específicos com base numa subconsulta, né? Mas o not in, cara, é uma ferramenta tão poderosa quanto, só que ele serve justamente para o oposto, para estabelecer exclusões bem rigorosas. Ou seja, enquanto um busca a presença da informação, o outro garante a ausência dela. E a gente vê essa lógica do not in brilhando exatamente nessa situação. Imagina que a gente quer descobrir quem nunca pegou um livro sequer na biblioteca. A gente simplesmente inverte a lógica. A subconsulta levanta todos os RAs de quem já fez algum empréstimo. Aí o not-in entra na consulta externa, filtrando todo mundo que não está nessa lista. O resultado final nos mostra o aluno Lars Ulrich. Nunca pisou na biblioteca para levar um livro. Beleza, agora vamos avançar para a parte 2, as funções de agregação essenciais. Para a gente deixar isso bem gravado na memória, tipo um flashcard mesmo, o que uma função de agregação faz matematicamente falando? Bom, ela pega várias linhas de uma vez, um multiconjunto de valores, processa tudo isso lá dentro do motor do banco e te devolve um único valor consolidado. Essa é, sem exagero, a fundação de qualquer análise de dados em sistemas modernos. O SQL vai te dar 5 ferramentas principais para agrupar e analisar esses dados matematicamente. A gente tem a média, os picos mínimos e máximos, a soma total de tudo e, claro, a contagem das ocorrências. São essas 5 operações que resolvem a grande maioria dos nossos problemas no dia a dia. O mais impressionante de ver isso rodando é a velocidade absurda da operação. Pensa num cenário real, tipo o estoque de uma concessionária. O SQL consegue varrer a tabela inteira de veículos em questão de milissegundos e cravar cirurgicamente que o valor máximo ali é o de uma BMW de R$ 500 mil. Ou então, ele te entrega a média financeira exata de todo o pátio num piscar de olhos. É muito poder de processamento. Muito bem, entrando agora na parte 3, aplicações práticas e armadilhas. Para fixar de vez esse conceito, a gente precisa ancorar essa sintaxe no mundo real, certo? Como é que isso vira produto? Por exemplo, imagina gerenciar o banco de uma loja de games e precisar dar um desconto de 50% em massa para jogos mais antigos, tipo Battlefield 1 e Call of Duty 3. Ou, quem sabe, usar subconsultas para cruzar tabelas de países sedes e continentes para descobrir quais seleções europeias ganharam a Copa do Mundo. É aí que a teoria ganha vida e se torna extremamente útil. Mas olha só, a gente precisa de muita atenção aqui. Tem uma pegadinha acadêmica clássica em banco de dados que derruba muita gente boa. Qual é a diferença real entre contar a linha inteira, usando o asterisco, e a contar o count para uma coluna específica? De cara, parece que as duas coisas dão o mesmo resultado, mas o comportamento do banco muda drasticamente numa situação bem comum. Vamos analisar esse cenário com calma. A gente sabe que a tabela de veículos tem 12 carros cadastrados. Só que quando a gente roda o count apontando especificamente para a coluna de valor, o resultado que volta é 11. O que aconteceu com o outro carro? A resposta é que existe um modelo, um Jaguar US, que está sem preço definido. Ele tem um valor nulo.
A função simplesmente ignora registros nulos em colunas específicas e derruba sua contagem ali silenciosamente. Ficar atento a isso na hora de modelar é absolutamente vital. E o que a gente faz se a nossa base de dados estiver completamente poluída, cheia de redundâncias? Digamos que você não queira contar a mesma fabricante de carro um monte de vezes. O remédio estrutural para isso é colocar a cláusula distinct lá dentro da função count. Desse jeito, o SQL isola tudo e conta só os itens que são exclusivos. Ele te entrega a diversidade real do seu catálogo, e não apenas o volume bruto de dados. Certo, e para a gente fechar, vamos para o quarto e último tópico, considerações finais de arquitetura. Como o nosso material didático aponta muito bem nesta citação, memorizar os comandos é apenas metade da batalha, turma. A forma como o motor do banco de dados interpreta aquele código que você escreveu depende inteiramente de como a base foi construída e indexada. No fim das contas, é a arquitetura subjacente que manda em tudo. Então, para finalizar nossa revisão de hoje, eu vou deixar uma reflexão bem provocativa aqui, inspirada no nosso material e numas discussões recentes que saíram no portal DevMedia. Se a gente pegasse toda essa estrutura rigidamente tabular e migrasse para um sistema não relacional, como é que essa lógica das subconsultas e contagens iria se transformar? Pensar nisso é exatamente o que separa um simples programador de um verdadeiro arquiteto de software. Continuem dissecando esses códigos porque é assim que se atinge o domínio de verdade. Um abraço e até a próxima.